Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu venho a essa tribuna, senhor presidente, para fazer um registro de um estudo feito há algum tempo e publicado agora em novembro, do Oxfam. Oxfam, para quem não conhece, é uma entidade criada a partir de 1946 na Inglaterra, na Universidade de Oxford, e que tem feito estudos no mundo inteiro sobre desigualdade social. E no Brasil não é diferente. Este estudo, que está aqui, chama País Estagnado, na verdade foi feito a partir de um levantamento de toda a situação brasileira, principalmente os 2 últimos anos. Os anos do golpe dado contra a presidente Dilma pelo ex-vice-presidente Michel Temer. E nesse estudo, O País Estagnado, um retrato das desigualdades brasileiras, 2018, do Oxfam, que está no site www.oxfam.org.br, eles dizem o seguinte, deputado Pérez: redução da desigualdade estagnou no Brasil, diz Oxfam. Números de 2016 e 2017 apontam a primeira estagnação na queda da desigualdade de renda em 15 anos e aumento na diferença entre homens e mulheres e entre negros e brancos. O Brasil é o 9º país mais desigual do mundo. Éramos o 10º, hoje somos o 9º. Pioramos a nossa relação em termos de igualdade social. A redução da desigualdade social, da desigualdade de renda no Brasil, estagnou pela primeira vez em 15 anos. Neste relatório foi divulgado na segunda-feira. E, por consequência, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Não é um país pobre, como eu falava com o deputado Evandro a semana passada. É um país rico, sem distribuir riqueza. Fez uma pequena distribuição de renda. Uma pequena distribuição de renda, inclusive, nos governos do Partido dos Trabalhadores. Durante os 13 anos do governo do Partido dos Trabalhadores, houve distribuição de renda, mas não da riqueza. Nós mantivemos a estrutura desigual. Obviamente que por tudo aquilo que todos sabem e que resultou, inclusive, mesmo essa pequena mudança, no golpe contra a ex-presidente Dilma. Segundo a ONG, a desigualdade de renda domiciliar per capita, medida por meio do coeficiente Gini, se manteve estagnada entre 2016 e 2017, e interrompeu uma sequência de queda iniciada em 2002, deputado Pérez. A estagnação é atribuída à recessão, aumento do desemprego, à crise nas contas públicas, entre eles, obviamente, a PEC 55. No relatório usado com dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio do IBGE, o Instituto calcula que os rendimentos mensais do 1% mais rico, 1% mais rico, professor Tercílio, Vossa Excelência, que é da Universidade de Londrina, 1% mais rico do Brasil são 36,3 vezes mais ricos do que 50% mais pobres. Nós temos o Brasil com 5 pessoas que têm renda de 112 milhões de brasileiros. Talvez sejam esses que os refis. No Congresso Nacional, inclusive, está tramitando um refis onde apontam alguns dos interessados deputados federais eleitos e deputados federais com mandato, que devem quase 600 milhões de reais e vão aproveitar o refis, inclusive alguns do Paraná, aliás, deputado do Paraná, que tem as suas explicações, mas estão lá. E vão aproveitar o refis. São esses que fazem com que nós tenhamos desigualdades como essa. Além disso, a metade mais pobre da população teve uma retração de 1,6% dos seus rendimentos em 2016 e 2017. Os 10% mais ricos tiveram um aumento da sua renda de 10%. Veja que aberração. A metade mais pobre perde 1,6%. 50% da população perde 1,6%. Os 10% mais ricos ganham 10%. O relatório intitulado País Estagnado aponta ainda que o Brasil se manteve estagnado também no IDH, onde ocupa a 79ª colocação no índice de 179 países.
O país estagnou em relação à redução das desigualdades. E pior, podemos estar caminhando para um grande retrocesso, afirma Kátia Maia, diretora executiva da Oxfam no Brasil. No mesmo período, entre 2016 e 2017, o Brasil registrou 15 milhões de pessoas consideradas pobres pelo Banco Mundial, com renda de 1,90 dólares por dia, R$ 7,30 por dia, menos de R$ 220 por mês. Se alguém não se escandaliza com isso, eu não entendo, senhor presidente e senhores deputados, com o que nós devemos nos escandalizar. Pessoas que vivem com R$ 210, deputado Anivelli, por mês, não vivem, sequer sobrevivem. Não tem como estudar, não tem como ter casa, não tem como lazer, não tem como ter nada. Passa o dia buscando sobreviver, inclusive procurando comida. Pela primeira vez em 23 anos, a renda das mulheres caiu em 23 anos. Pela primeira vez, a renda das mulheres caiu em relação aos homens. Em 2016, as mulheres ganhavam 72% do que ganham os homens, enquanto que em 2017 o percentual recuou para 70%. A renda média das mulheres é de R$ 1.798,72, enquanto a dos homens, num país machista, patrimonialista, misógino, fica claro isso quando a renda dos homens é mostrada como R$ 2.578,79. Houve piora também na desigualdade de renda entre negros e brancos, de 57% para 53% na diferença de 2016 e 2017. O rendimento médio dos negros foi de R$ 1.545,30, enquanto o dos brancos alcança R$ 2.924,31. Ontem, deputado Anivelli, me fizeram uma pergunta. Qual o único ministro do STF, do STJ, dos tribunais superiores que o senhor conhece que é negro? Só conheci um, o ministro Barbosa, nomeado pelo presidente Lula. O único nomeado pelo presidente Lula que era negro. Nenhum outro ministro em toda a história do Brasil é negro. Como, aliás, negros também não são os deputados, como não são os gerentes das grandes corporações, como não são as mulheres que trabalham nesses mesmos bancos também, mulheres negras menos ainda, como não são os juízes, promotores, desembargadores. Por que será se nós temos 52% da população considerada negra? Esta reflexão precisa ser feita. Na sequência, deputado. A organização ainda aponta a emenda constitucional do teto de gastos, aprovada em 2016, para impedir o aumento das rendas públicas acima da inflação de 2 décadas, como o mais importante elemento adicional para a piora na desigualdade. Então, para aqueles que acham que as coisas vão ocorrer sozinhas e vão funcionar sozinhas, esses dados, e eu quero continuar com eles, são extremamente brutais quando nós olhamos para a parte pobre da nossa população. Deputado Pérez, lhe concedo a parte. Eu acho importante seu discurso porque, infelizmente, no Brasil, deputado Tadeu, a desigualdade foi naturalizada. O que me levou a ser do PT, a fundar o PT, na minha juventude, foi a desigualdade. A desigualdade da renda, do patrimônio, a desigualdade dos mais diversos níveis, como muito bem o que o senhor está revelando. Hoje esse tema não existe. A extrema-direita esconde a desigualdade e prefere usar a palavra corrupção. Mas é muito estranho que as pessoas que condenam a corrupção não condenam a desigualdade, como se isso fosse natural. Quando a desigualdade é a pior de todas as corrupções, porque ela é a base para as demais corrupções. E é interessante que alguns intelectuais de esquerda, quando fazem a autocrítica da esquerda hoje no Brasil, colocam justamente esse tema. A esquerda, infelizmente, não soube transformar o conceito de desigualdade ao nível do senso comum. Quem conseguiu dominar o senso comum do Brasil nessa eleição foi a extrema-direita, com um discurso moralista, enganador, que esconde o fato fundamental. Nós vivemos, como o senhor disse, num dos países mais desiguais do planeta. Enquanto a desigualdade acontecer dessa forma, a violência não vai ter solução e a corrupção muito menos. Mas a direita tem que dar palmatória. Conseguiram aniquilar, naturalizar a desigualdade, como se fosse uma coisa normal, e transformar tudo num tema, entre aspas, chamado corrupção, que é vinculado à desigualdade, mas eles desvincularam isso. Então, acho que a esquerda tem que trazer esse tema sempre, e o senhor faz muito bem
em trazer esse discurso esses dados do Oxfam. Parabéns. Obrigado, deputado Pérez. Num país patrimonialista, ainda diz Oxfam, é fundamental colocar a redução de desigualdade econômica como horizonte de políticas públicas no Brasil. A Constituição Federal preconiza no seu artigo 3º, inciso 3º, aspas, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, erradicar a pobreza e a marginalidade e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E aí eu fico pensando, deputado MBL, o que passa na cabeça de um governador eleito, um dos governadores eleitos no Brasil, num estado rico com uma população muito pobre, quando ele diz que não tem problema, para reduzir a criminalidade é só olhar alguém com uma arma na mão, mirar na cabecinha, atirar e matar que está tudo resolvido. Estou me referindo ao futuro governador do Rio de Janeiro. O que passa na cabeça de uma pessoa assim? O que passa na cabeça de pessoas que acham que eliminar a periferia resolve, obviamente depois das eleições, porque ela precisa votar antes, o problema da violência. E aí, nesse mesmo sentido, algumas coisas que foram feitas, deputado MBL, nesse período, eu quero só resgatar, porque é preciso nós resgatarmos na memória. Por que nós reduzimos em 13 anos de governo do PT, partido que teve a coragem de colocar o dedo na ferida da desigualdade, por que nós reduzimos a desigualdade? Porque houve o Bolsa Família, porque houve o programa de cisternas, porque houve Luz Fraterna, porque houve ProUni, Minha Casa Minha Vida, PAA, PENAI, PRONAF, apoio à agricultura familiar, reforma agrária e urbana e, principalmente, um programa que tem sido objeto de debates até pelas atrapalhadas feitas pelo futuro presidente, o senhor Jair Bolsonaro, quando resolveu trucar, dizendo que os médicos cubanos não tinham diplomas e foram embora, o Mais Médicos. O Mais Médicos foi um dos melhores programas feitos no Brasil para atender comunidades que nunca tinham visto um médico, senhor presidente. Nunca. E aí fizeram, e 8.535 médicos cubanos foram embora depois da bobajarada falada pelo senhor Jair Bolsonaro. No dia seguinte, olha, já foi tudo preenchido. Será que foi? Meu avô dizia que a ignorância é a mãe de todos os males. E aqui eu trouxe um dado. 30% dos médicos inscritos, mais médicos, iniciaram a atividade. Dos 8.000 inscritos, sábado apenas 785 médicos haviam aparecido. Mais ainda, o balanço divulgado nesta terça-feira, hoje, portanto, pelo Ministério da Saúde, aponta que cerca de 30% dos médicos inscritos no edital do Mais Médicos já se apresentaram nos municípios para iniciar a atividade. 70% não apareceram. Considerado emergencial, o edital com 8.517 vagas ocorre após o fim da participação de Cuba dos Mais Médicos, este programa que reduziu a desigualdade social no Brasil. Dos 8.393 médicos que foram selecionados, o equivalente a 98,5% do total de vagas, apenas 30% apareceram. Mas, pior ainda, dos 30% que apareceram, parte significativa destes médicos são de outros programas já existentes, doutor Batista, como o Programa Médico da Família, que paga menos. O que nós estamos tendo é uma migração de médicos de alguns programas para o Mais Médicos. Ou seja, descobre um santo para cobrir outro. Mas ainda assim só 30%. O que é mais grave? O temor, assim, é que mesmo, ao mesmo tempo que indique a possibilidade de ocupação de vagas hoje abertas, a migração gera desassistência em outros locais. Desde a última quinta-feira, o Ministério da Saúde passou a ligar para médicos inscritos para solicitar que se apresentem aos municípios de forma imediata. Também pedem para aqueles que planejam desistir das vagas, comuniquem às prefeituras a apressar o lançamento do novo edital. E por que eu falo isso? Porque quando foi feito a saída dos médicos cubanos, eu lembro que nós, doutor Batista e o professor Tercílio, que também é médico, nós falamos que muitos iriam se inscrever, muitos, e muitos poucos iriam assumir. Infelizmente, mais uma vez está acontecendo isso. Para concluir, deputado. O Brasil vive não só a sua pior fase de desigualdade social, como vive a desconstrução de programas que foram importantes
e que nós vamos voltar a debater aqui. E como disse o deputado Pérez, infelizmente, a ideia que foi vendida pelo candidato Jair Bolsonaro, a ideia é que nós estaríamos caminhando para um país que tudo estaria resolvido com tudo isso que está aí, só o tempo vai mostrar o desastre que foi isso. Inclusive, com muitas afirmações, como essa está na Folha de São Paulo domingo, de centenas de milhares de fake news feitos de forma irregular por empresas contratadas para fazerem exatamente o uso dessas informações. A Folha de São Paulo está colocando e amanhã eu volto a esse debate que é extremamente importante. Afinal, quem mandou, se mandou e por que mandou? Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.